Eu tive a oportunidade agora de participar de uma pré-aceleração para minha startup e foi transformador para o meu negócio, assim. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu me chamo Juliana Silveira, sou uma das hosts do podcast e também a fundadora do Coworking Makers. Estou também no comitê de comunicação do Papo de Quinta agora e estou aqui hoje como host junto com a Flávia Kenhoff. Olá, gente, eu sou a Flávia Kenhoff, eu sou cofundadora do Papo de Quinta, estou como diretora de projetos esse ano e sou chefe confeiteira e idealizadora da Molite Confeitaria. Maravilhosa! E hoje nós temos duas convidadas super especiais que desenvolvem trabalhos também, além do empreendedorismo, super ligados ao associativismo, que é algo que eu e Flávia somos apaixonadas, né? Eu vou apresentar, né, começar aqui contando para vocês a Ana Paula Serrano, que é administradora, tem MBA em gestão comercial, formação em PNL, coordenadora local do projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil, da CDL Vitória, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, coordenadora do Conselho Estadual do SPC no Espírito Santo, CEO e co-founder da Te Atende, startup que atua na qualificação e desenvolvimento de profissionais de atendimento. A gente tem muita coisa para saber sobre isso aí, né? Que é uma dor bem grande aqui. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Bom, e também estamos aqui hoje com a Juliana Andrade. Ela é empreendedora, atua como agilista, é consultora em melhoria de processos, marketing e gestão de tráfego e atualmente auxilia na gestão estratégica de projetos e comunicação da CDL Vitória e também é coordenadora local do projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil. Uhul! Tem muita coisa, obrigada, viu, por terem vindo. Obrigada a vocês. Inclusive o espaço é maravilhoso. Tô surpreendida. Legal. Então vamos começar, né? Como que vocês chegaram, né? Onde vocês estão, o Te Atende, empreendedoras, enfim. Vamos lá, comece, Ana. Vamos lá. Bom, hoje esse novo caminho que eu venho traçando com a Te Atende é o meu desafio mais recente, assim, é uma startup que eu tenho em sociedade com outra empreendedora também, que é a Fernanda, e o nosso propósito vem de desenvolver e treinar profissionais de atendimento, prepará-los para oferecer um atendimento de maior qualidade, principalmente aqui no Espírito Santo, que a gente tem um grande desafio, né, de suprir essa questão essa lenda do PAC, do padrão de atendimento capixaba. Então nós estamos trabalhando fortemente nisso, é uma startup, nós começamos esse trabalho no ano passado, e assim, é algo muito maravilhoso e que rende muito assunto, com certeza. Além disso, eu também coordeno o conselho aqui de SPC do Espírito Santo, que é um braço da CDL Vitória, podemos assim dizer, né, Ju? Sou responsável, então, por fazer o relacionamento entre a CDL, que é a unidade da capital, com todas as outras entidades aqui do estado. Então, nosso sistema está presente aqui em 49 municípios com CDL, além das associações comerciais. São entidades que representam a classe do comércio, né, dos comerciantes, varejo e serviço. E a CDL Vitória traz muita coisa para os associados, e uma delas é o projeto Varejo Inteligente, que eu estou tendo a honra de coordenar junto com a Ju. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho desse projeto. Então, empreendo de uma vida toda, né, algumas referências, alguns momentos aí de contato com o empreendedorismo feminino. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui. Maravilhosa. E Ju, já estamos íntimas. Você, como entrou nesse meio? Gente, eu venho de uma família de empreendedores. Trabalhei durante muitos anos pela CLT e fui empurrada para esse meio do empreendedorismo quando eu decidi fazer um intercâmbio. E esse intercâmbio ia começar em março de 2020. Trabalhava já há 8 anos numa empresa grande. Desliguei, consegui todas as minhas rescisões, planejamento financeiro para o ano de 2020 completo, e veio a pandemia. E aí eu fui convidada para trabalhar no grupo do Corpo de Bombeiros, mas eles não podiam me contratar e eu precisava do CNPJ. Desde então, eu nunca mais trabalhei para um terceiro. E desde então, pela conexão, pelo relacionamento, também não procurei clientes.
Os clientes que normalmente me procuram a indicação de alguém ou alguém que eu conversei numa mesa como essa e no Projeto Futuro acaba conectando. E hoje, né, além do varejo inteligente, também dando apoio para a CDL, eu estou apaixonada por um projeto que é a Oficina Digital. É um projeto voltado para o ambiente pedagógico, trazendo o podcast como uma ferramenta de inovação para os alunos conversarem, como a gente está conversando aqui, mas só que temas tratados em sala de aula de uma maneira mais contraída, assumindo o protagonismo. Então, é um projeto que está sendo abraçado pela DERES, pela CDL Vitória também, e alguns outros apoiadores. E eu estou na frente desse projeto, está sendo muito bacana. A gente pode conversar também mais sobre isso, vai ser legal bater esse papo com vocês, que é um ambiente de podcast também como esse. É incrível. Caraca! Nossa, gente, tem Muito muita empreendedoras. coisa. Um ponto interessante aqui, né? Que temos algo em comum. Ah, é verdade. Todas nós somos membros da CDL, da Câmara de Dirigentes Logistas. E realmente o trabalho da CDL é muito legal. Essa parceria da CDL com o Papo. Essa collab tá incrível, né? É isso, porque os objetivos do associativismo, eles se estendem a nicho, a propósito. O associativismo está em cima, né, de todos os grupos aí que buscam fazer a conexão, a interação entre as pessoas e o desenvolvimento dos seus membros. Que o Papo de Quinta... Não, inclusive, Ana entrou agora também no Papo agora. de Quinta. Agora eu também sou uma membro do Papo de Quinta. CDL Vitória e CDL Jovem, todas com esse objetivo em comum, né? Por que buscar fazer parte de ambientes como esse? Principalmente pelas conexões, pelo apoio, mas é por acreditar também no associativismo. Acho que isso também é mais uma coisa que nós temos em comum, assim, né? Dentro desse ambiente. E é poderoso mesmo, né? Além da gente aprender muito com a troca de experiências, a gente tem momentos ali que talvez em outros ambientes a gente não encontraria. A Ju até mencionou aqui que ela não procura clientes, os clientes vêm muito por conta das indicações, e indicação é networking. Sim. E associativismo basicamente é isso, né? Porque às vezes a gente usa a palavra, o que é associativismo? Bem simples, pela palavra a gente já pega ali, né? Você está se associando a outras pessoas que têm interesses comuns aos seus. E aí quando você tem ali dentro do cotidiano daquela instituição, coisas que acontecem, eventos que acontecem, né? Como o Papo tem o encontro mensal, tem os encontros extras, cada um com seus propósitos, tem até de canoa. Ai, gente, sim, agora temos canoa havaiana. Não é? Então, assim, mas nossa, associativismo na canoa é porque o pessoal do esporte, que gosta de acordar cedo, que curte aquilo ali, automaticamente vai ter ali uma identificação e uma facilidade muito maior de trocar experiências, conhecimento, aprendizados, por que não trocar sobre os seus negócios, né? Uma oportunidade de você fazer conexões reais, em vez de você sair por aí vendendo para quem talvez nem acredita tanto em você. Então, ali, você acaba encontrando um ambiente seguro, no meio adulto, corporativo, mas onde você pode fazer amizades incríveis, né? Flavinha foi uma pessoa que entrou assim na minha vida. E ali dentro a gente vai encontrando pessoas também, vai enriquecendo muito o ciclo, né? Não só do trabalho, mas o ciclo da vida pessoal também. E aí isso acontece muito através das agendas de eventos aí, né? Dos métiers, dos TTTs que acontecem. E eu vi que o projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil, que vocês duas estão, né, coordenando, ele tem muito esse propósito também, né? Não sei se a gente já quer vamos entrar logo nesse nele, assunto. Mas eu tô muito curiosa para saber os pormenores disso. Bom, o Varejo Inteligente, aí, Ju, você fica à vontade para me complementar, ele é um programa que já acontece, não é o primeiro ano que está acontecendo, já acontece há algum tempo em BH, e aí ele foi sendo aprimorado pela CDL de BH, e ano passado a gente ganhou esse apoio do Sebrae Nacional, em parceria com o Sebrae de cada estado também, para a gente conseguir replicar esse programa. Então, nesse primeiro ano de edição nacional, o programa está sendo estendido aí para 30 entidades, 30 estados, 30 municípios, na verdade, porque às vezes tem municípios que estão mais de um estado, né, Ju? Então, nós vamos ter já uma oportunidade de levar o programa para 900 pessoas, 900 empresas. Mas o que é o programa em si? Né? É uma oportunidade de conectar o varejo também com a inovação, desmistificar um pouco essa coisa de que a inovação é algo muito distante. Então, é trazer soluções imediatas, práticas, que podem ser aplicadas no dia a dia. Então, nós estamos com uma programação bem recheada, assim, que já começou agora com algumas palestras, mas a proposta é selecionar
selecionar 30 empresas do setor de varejo e serviço para que elas possam ser aceleradas. Eu vou deixar a Ju falar um pouquinho também para complementar aí, Ju. 30 empresas em cada estado, né? Como a Ana falou, são 900 empresas conectadas, podendo gerar relacionamento, networking. E quando a gente fala em aceleração, antes da gente entrar em método, tecnologia, ferramenta, temos que esbarrar na cultura das empresas, né, do mindset. Então, a cultura também de inovação, a cultura de diferenciação de mercado, não é somente ali da gestão, é o chão de fábrica, é quem está trabalhando ali também tem essa cultura de melhoria contínua, essa cultura de estar entregando e gerando valor para cliente, conseguindo perceber o que é desperdício, né, ou entender também a importância do mapeamento do processo, que muitas empresas têm um processo, mas não está mapeado, não está alinhado, as pessoas não têm aquela mesma comunicação. Então, antes de a gente falar em metodologia, essas empresas precisam ser preparadas, né? As que querem se diferenciar e permanecer no mercado. E a gente fala de metodologias ágeis, que o projeto do Varejo Inteligente, ele traz esses conceitos para implementar dentro da cultura das empresas, para que elas tenham estrutura para receber suporte, ferramentas, se conectarem com startups ou com empresas solucionadoras. E aí a gente passa muito por essas metodologias e culturas também do Scrum, metodologia Lean, Design Think, trazendo isso tanto para os lojistas, né, os varejistas, também como para as empresas da área de serviço, que é muito importante. E a gente está muito empolgada porque é muito, né, tem sinergia com o nosso formato de trabalho. E é um projeto que a gente está gostando muito de trabalhar e a gente sabe que vai gerar impacto aqui no ecossistema de inovação do Espírito Santo. É dar visibilidade também para o varejo no ecossistema. E o ecossistema de inovação aqui do estado cada vez maior, cada vez mais rico. Então, a gente, como um autor que representa também essa classe, né? E mais uma vez a importância do associativismo, isso que a gente estava falando da importância de ambientes de conexão, um pouco daquilo que a gente conversou lá na FUCAP, aquele dia também com o encontro de papo, falando sobre a importância de você estar ligado com pessoas que pensam em direção ao mesmo objetivo que você. É um ambiente seguro, às vezes, para compartilhar alguma dor que é comum, né? Às vezes não necessariamente no ambiente físico, mas até como hoje a gente teve uma experiência lá de conversar no grupo, achei super legal, as meninas se comunicando, você vê que é uma coisa que todo mundo sente em comum. Então, esse ambiente do associativismo da CDL também ali, a gente quer trazer esses associados para eles estarem juntos, essas 30 empresas, conversando sobre problemas comuns e como que podem ser solucionados dentro dos seus negócios, usando essas metodologias, se conectando então com startups e com outras soluções. Então nós temos a oportunidade também de, através desse subsídio do Sebrae, da CDL BH e da CDL Vitória, trazer mais uma iniciativa aí, tanto para o varejo quanto para o ecossistema aqui do estado também. E quais são esses critérios para participar? O que a empresa precisa ter? Como vai funcionar esse processo? Estamos interessadas. Primeiro que esse programa especificamente é voltado para o comércio, varejo e serviço, e são para micro e pequenas empresas. Então tem que ter aí um teto de faturamento de até 4,8 milhões por ano, né, Ju? Assim, o número de inscrições ele é ilimitado, mas vai passar por uma banca de seleção. Então, por trás do projeto, do programa, existe uma consultoria que foi contratada pelo Sebrae, que é a equipe da Conecta, e aí eles vão analisar, né, entre os inscritos, tem alguns critérios que vão ser divulgados no regulamento. Esse regulamento já está disponível, inclusive, mas assim, a gente tem um link depois para compartilhar com todos, mas o critério base é esse, é ser do setor de comércio e varejo e serviço, ter esse faturamento inferior a 4,8 milhões por ano e ter muito interesse em participar, porque aí a gente tem uma sequência, uma programação de 3 meses aí que envolve desde workshops, palestras, encontros de troca também e uma consultoria individualizada. Exato. Mas qual que é o momento da empresa? É isso que eu quero entender. Tipo, a empresa tem que estar em qual momento? Ela está começando, ela está no meio, ela tá querendo expandir? Qual é o momento da empresa para participar do programa? Assim, a gente não tem muito essa definição, porque às vezes a empresa já está há muito tempo no mercado, mas talvez quer se reinventar ou quer trazer novidades para dentro do seu negócio, ou está em um momento de troca de gestão. Ou estou começando agora e já quero começar e ter esse empurrãozinho, sabe? A aceleração, ela vem para dar um direcionamento e ajustar, encurtar caminhos com pessoas que já têm uma experiência mais rica,
Eu tive a oportunidade agora de participar de uma pré-aceleração para minha startup e foi transformador para o meu negócio, assim. Talvez o que eu demoraria 1 ano para fazer, eu fiz em 6 meses, em 3 meses, com orientação adequada, com outros grupos de startups que também estavam ali passando por momentos similares ao meu. Olha, não vai por aí porque eu já fui por aí, não deu muito certo, talvez você for por aqui vai ser melhor. Então, assim, o varejo inteligente, a gente não tem essa limitação de se é uma empresa que está começando agora, se é alguém que já está há muito tempo no mercado, desde que ela seja uma micro, pequena empresa ainda. Sabe? Entendi, mas uma coisa que não ficou tão claro para mim, e aí eu queria entender melhor, eu fiquei sabendo, né, vi aí, que vão ter algumas palestras, alguns momentos. As palestras, assim, desde o início do programa, só as empresas que já estão sendo aceleradas que vão participar, ou tem uma prévia, onde todos os empreendedores interessados podem ali beber da fonte desses conteúdos e aprender por quê? Recentemente eu estive numa imersão no G4 Traction, lá em São Paulo. E imersões, né, você comentou da aceleração, assim, imersões elas são muito ricas, não só pela quantidade de conhecimento ali que você adquire enquanto empresário, mas pelo tanto que você percebe que as dores do empreendedor, elas são extremamente comuns. Você sai totalmente daquela redoma, daquela caixinha de este problema é só meu. Não é, talvez em outras proporções, mas todo mundo que empreende tem basicamente as mesmas dores. E aí eu vi que pelos temas, né, e pelo que a Ju comentou também, esse preparo ele vem de trazer inovações, não só inovações para o operacional dos negócios de varejo e comércio, né, e serviços em geral, mas também para metodologias ágeis, que é uma forma de inovar a gestão. Então, quem pode experimentar e experienciar todo esse conhecimento para entender como é que funciona e passar por esse processo até vir ao momento de se inscrever. Como é que vai ser esse processo para o pessoal já começar a acompanhar? E eu também, que eu já fiquei curiosa aqui com esse pensando aqui. Só bem. Mas é aberto ao público para quem tiver interesse nos temas, né, que estão sendo abordados. É importante também falar, os temas eles foram escolhidos de forma personalizada para cada estado. Então a gente rodou uma pesquisa para ouvir mesmo a perspectiva dos clientes ou potenciais, né, consumidores do projeto de aceleração. E a gente escolheu os 4 temas que foram mais requisitados, né, pelos empreendedores associados ou não da CDL Vitória. E a gente trouxe tendo base nessa demanda. Mas é aberto para quem tem interesse, para quem quer acelerar o seu negócio, até o momento da inscrição e passa por essa seleção. E é importante também falar uma coisa que eu acho muito legal, que é a consultoria individualizada para o seu negócio. Imagina você ter um mapeamento ali do seu negócio, das dores, dos gaps que às vezes você nem identifica porque você já está acostumado com aquilo ali no dia a dia, sabe? A fazer aquilo dali que às vezes o gap passa e você não percebe. Aí vem alguém de fora e fala, olha, dá atenção para isso daqui, que isso pode mudar a realidade do seu negócio. Pode mudar a forma que você entrega o seu produto ou seu serviço para o cliente e te diferenciar. Então isso é muito legal também, porque dentro dessa consultoria que é identificado quais são os atores que podem vir e corpar o negócio, trazer soluções que você precisa se conectar. Uma coisa bacana também, a gente passou por toda uma preparação antes do projeto ser divulgado, né, Ana? E a gente foi contemplada com um mapeamento sobre o nosso cenário, assim, né, o nosso posicionamento hoje nesse ecossistema de inovação e quais eram os principais atores que a gente precisava se conectar. E muitos deles a gente já era conectada, mas esse mapeamento serviu como norte. E, de fato, quando a gente conectou, teve total sinergia, né? Porque um poderia colaborar com o outro, mas você precisa saber que existe. E você tem tempo de ficar ali pesquisando para poder fazer essa pesquisa de mercado, esse estudo? Nem todo mundo tem esse tempo, né? Às vezes não sabe nem como fazer. Nem sabe como fazer. Então, é o famoso tempo estratégico, assim, você parar e olhar para o seu negócio. Então, por exemplo, a gente, na nossa programação, nós vamos ter uma palestra por semana, essa palestra online, aberta, além de poder todas as empresas, independente de ser associado ou não, participar, a equipe pode participar também. E ali, às vezes, em uma conversa, em um ambiente, você parar um pouquinho para ouvir um pouco de algo diferente do seu dia a dia, pode surgir um insight, né? Você pode estar em contato com um conceito novo e, a partir dali, passar a pesquisar um pouco mais sobre aquilo. Então, realmente, assim, é uma oportunidade que, inicialmente,
realmente está aberta, não temos uma limitação para a participação das palestras. E ali vai ser um aquecimento do programa e a cada encontro também você pode conhecer um pouco mais sobre o que vem por trás ali do varejo inteligente, né? Tem essa oportunidade de se conectar como uma empresa que vai ser acelerada, ou também, talvez se você for uma startup, né, a gente tem muitas iniciativas aqui no estado, é um momento também de se conectar, fazer negócios, apresentar soluções. É a história também do network que a gente estava falando até agora, né? É um ambiente bem propício para isso, assim. As inscrições vão ser quando? As inscrições já estão abertas. Resultado. Até que dia, então? A gente termina em... Não lembro a data exata, mas ela vai ali, a gente ainda tem finalzinho de fevereiro e março todo para poder fazer essas inscrições. E tem pouco tempo para ler esse edital, hein? Eita! Pra correr. Maravilhoso, gente. Achei muito interessante, assim. Pegando o gancho agora, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu já tô querendo me inscrever, né? Também. Eu já tô aqui, ó. Pegando o gancho da parte específica da questão de melhoria contínua, né, que eu entendo que a intenção da aceleração aí, além de ajudar a dar esse empurrãozinho, é ajudar a arrumar a casa também, né? A melhoria contínua de processos, ela é extremamente relevante, porque muitas vezes a gente entra numa rotina ali de fazer as coisas dando uma volta desse tamanho. Aí a gente se depara com uma metodologia ágil, aí a Ju vai conseguir falar muito melhor, né, qual é o impacto da metodologia ágil dentro de um negócio, mas aí você se depara com uma metodologia, implanta um processo no seu negócio que encurta o tempo para 1/3, diminui a quantidade de trabalho e abre espaço para você, enquanto empresário, que muitas vezes assume parte operacional, estratégica e tática, pensar só no estratégico do seu negócio e abrir novas frentes de receita. Então, assim, quando fala de melhoria de processo para diminuir o operacional do empresário que está ali na frente, e essa aceleração diz muito respeito a esse tempo dedicado à estratégia. Não é brincadeira o tanto que isso dá de resultado para o negócio, né, Ju? Sim. Como é que é o impacto dessas metodologias ágeis nos negócios? Ju, é aquela máxima, né? Se você está cuidando e com muito foco na sua operação para que nada saia errado, quem é que está cuidando do seu negócio para que ele cresça, né? Para que ele se diferencie? Essa é uma das maiores dores que aparecem aqui no nosso podcast. Os empreendedores estão todos conectados já, né, gente? Tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo junto. É porque é uma dor comum dos pequenos e grandes negócios. E se você não tem uma equipe autogerenciável, como é que você consegue, né, se ausentar ali do operacional para realmente estar buscando ampliar? Mas uma equipe autogerenciável, ela inicia quando você tem uma cultura pré-estabelecida, quando os colaboradores eles entendem que é bom para eles serem autogerenciáveis e terem liberdade também dos processos das suas áreas, né? Os analistas chaves principalmente. Então, assim, tem que ir na cultura primeiro. Seu time ele tem que entender qual a importância dele estar com esse olhar de melhoria contínua. Porque, por exemplo, eu detesto fazer atividade repetitiva. Se eu tiver que fazer a mesma coisa sempre, ou tá passando pelo mesmo erro sempre, isso me deprime, me deixa triste. Então, eu quero automatizar, eu quero buscar alguma outra forma. Então, assim, essa implementação de cultura é o primeiro passo. Você pode trazer a melhor ferramenta, o melhor software, enfim, de ponta, tecnologia de última. Mas se as pessoas não souberem utilizar a importância daquilo e como isso vai contribuir para elas, não roda, não funciona. E a melhoria contínua, ela permeia pelo processo, não adianta, né? E pra gente falar em melhoria contínua dentro do processo, a gente precisa ter um processo desenhado e mapeado. E melhor do que o gestor, do que o dono para mapear o processo, é quem tá na operação. Com certeza. Porque aquela pessoa sabe se realmente aquilo que tá no papel tá funcionando na prática. E ela já fala, olha, opa, não é bem assim não. Aqui tem esse gargalo, tem esse tempo de espera. Mas e aí? A gente faz para melhorar, para reduzir o tempo pro colaborador, para que o gestor tenha tempo para a parte estratégica, ou porque a gente realmente quer entregar algo melhor e diferente pro cliente? E aí a gente tem que parte do pressuposto de que a melhoria é contínua. E as metodologias ágeis sempre vão visar aquilo que é valor na perspectiva do cliente. Então, se você tem um processo que tem um tempo de espera de 3 dias e você reduz para 1, é bom para o colaborador, que não vai ficar 3 dias, e para você também que está na gestão. Mas é muito melhor para o seu cliente que vai ter um produto ali no tempo de entrega menor, por exemplo. Então, a gente sempre tem que olhar com a perspectiva do cliente do que é valor para ele. E identificar os desperdícios. Você identifica os desperdícios
desperdícios, elimina os desperdícios e entrega valor para o cliente. E isso te gera redução de custos, aumento de faturamento, aumento na qualidade da entrega, aumento na redução do prazo da entrega, independente do produto ou do serviço que você entregue. Mas tem que passar pela cultura. Tem que sempre ter o foco na perspectiva de valor que o cliente tem sobre o produto e serviço que você está entregando e, consequentemente, vai haver uma redução de custo, vai haver um maior engajamento da equipe, vai haver, enfim, a melhoria na qualidade também da entrega. Então, Sim. os impactos são inúmeros, né? Gigantes, e ficou bem didática a forma como você trouxe. Eu acredito que para quem tá ouvindo, né, e nos assistindo, deu para entender legal como O passo mudar a essa passo. casa aí. Já deu Agora, uma essa super mudança dica. de cultura, eu vou pegar aí rapidinho essa parte da cultura, porque vai esbarrar lá e Te Atende. Aí, como implantar uma nova cultura num negócio, a gente pode pensar também num processo assim, já que tem que começar pela cultura, muitas vezes essa parte de cultura ela fica um pouco nebulosa para quem tá ali, que construiu o negócio, vivencia ele. Para quem tá ali no dia a dia, que é o empresário, o dono daquela empresa, que criou tudo aquilo, na cabeça dele tá tudo muito bem formatado. E às vezes não fica tão claro pro time o que é regra, o que é interessante, o que não é interessante, quais são de fato os pontos principais daquele negócio, o que pode, o que não pode. Então, como que implanta a cultura num negócio para começar da cultura para depois reverberar ali no processo? A Ana vai conseguir até trazer isso melhor, ela já atua, né, Te Atende com isso, mas a cultura, ela passa pela capacitação, o treinamento, a multiplicação do conhecimento, é realmente capacitar o time, né, conscientizar o time da importância daquilo, né, dar ferramentas, skills para que eles possam, aquela cultura possa ser implementada. E não acontece da noite pro dia, né, a gente sabe que não, tem que ser experimentado. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que a cultura tem que ser aquela cultura de vamos implementar, vamos melhorar, porque isso faz parte do nosso DNA, não porque nós estamos passando por uma crise, como normalmente acontece, né? Vocês imaginam aí na época da pandemia, as empresas não tinham cultura do home office, meu Deus, ficar em casa, né, um atestado, não tinha essa cultura, hoje já tem. Mas as empresas que se prepararam antes, que não esperaram a crise vir para esse formato de trabalho, tiveram dificuldade nesse período? Tiveram, mas elas estavam à frente. E tinham empresas que estavam se preparando. E não era nem esperando uma pandemia, era por questão, sei lá, de alagamento, estrutura da cidade, choveu, inovação, né? E já estavam implementando isso. Mas a Ana, assim, que trabalha com essa parte de treinamento, de capacitação, principalmente a nível de atendimento, né? Que é uma demanda, eu acho que... Te Atende. Que é a Te Atende. Te Atende. Que ela traz essa solução justamente para implementar e melhorar a cultura. E assim, ainda nesse gancho do que vocês estão falando, acho que também a importância de a gente já se preparar desde já. Às vezes eu vejo muitas empreendedoras, principalmente que é o ambiente que eu tenho mais contato, que, mas quando eu tiver maior eu faço isso, quando a empresa crescer mais... É tipo o mapeamento dos processos, as pessoas também acham isso, né? Então, por exemplo, eu desde sempre, trabalho desde sempre na área comercial, com vendas, e é uma dor dentro das empresas o uso do CRM, por exemplo. E o CRM, ele é uma ferramenta, né, para você alimentar ali o seu CRM, o seu relacionamento com o cliente, o seu histórico. Antes disso tem que vir a cultura, tem que vir o processo. Então, quando eu acompanho assim, algumas empreendedoras que eu já tive a oportunidade de mentorar ou de fazer consultoria comercial, Ana, mas eu não vou investir num sistema agora de CRM. Eu falo, o sistema não é o mais importante. O mais importante que seja numa planilha ou numa agenda ou numa fichinha, mas que você tenha ali um controle de quem é o seu cliente, o que ele comprou com você, quando que ele comprou, como que eu posso voltar. Porque quando você cria esse processo de organizar suas vendas, né, ainda nesse exemplo das vendas, você sai às vezes da passividade e começa a pode ter atividade de venda mais ativa. Então você, eu tenho uma meta de venda para bater mês que vem, mas vou depender de quem chegar aqui para comprar. Não, você inverte esse jogo. E aí o sistema, ele pode ser algo que você vai investir quando você estiver grande, mas o processo você pode estabelecer desde já. Coleta de dados também. Coleta de dados também. Então, mesmo que
que você ainda seja uma equipe, né? Ah, eu empreendo sozinho. Bota no Excel já tá bom. Um Trello. Usa um Trello, usa uma planilha, mas cria esse hábito de ter processos, né? Então, tão importante, desde o momento da venda, o meu processo, o cliente comprou de mim, como que eu vou cuidar do sucesso desse cliente? Já entrando um pouco nessa temática aí da experiência do cliente, do sucesso do cliente. Ok, a pessoa comprou, meu cliente comprou. Como que vai ser o processo depois que ele vai receber esse produto? Então, a jornada do cliente passa por isso. Desde quando a pessoa começa a pensar naquele problema que você resolve, né? Tô começando a pensar agora que daqui a pouco talvez eu ter que comprar aí ovos de Páscoa para as minhas sobrinhas. Almolate. Vou começar a pensar nesse problema. Então, você enquanto empreendedor, por exemplo, Fábio, qual que é a jornada desse cliente? Quais são os pontos de contato que ele vai ter comigo? O meu Instagram vai estar legal quando ele vir procurar. Talvez se eu digitar aqui ovos de Páscoa em Vitória, eu vou aparecer, sabe? Depois que eu cheguei, você passa por esse momento de atração do cliente, mas muitas empresas pecam, infelizmente, que gastam muito para atrair clientes e quando não os clientes... trabalha a base. Exatamente. E a gente falou isso no podcast aqui com a Sara Bello, que também é membro do Papo. E ela falou, para você conseguir... E ela trabalha também com tráfego pago, né? Se você conseguir trazer um cliente novo... custa 7 vezes mais do que você fidelizar esse cliente. E aí, também falando agora da empreendedora aqui, falando da Páscoa, eu fui ver a base de clientes, porque também CRM já tava lá, né? A gente não usa no dia a dia, fica aquela loucura. E eu fui olhar também pra fazer campanha de Páscoa, e eu fiquei em choque que na base da Molate já tem quase 1.000 clientes. E eu falei assim... Ou seja, o quanto de dinheiro fica na mesa. Exatamente. Que você trabalhando nessa base... Você faz esse remarketing, é muito mais fácil. E muitas vezes a gente acha que a pessoa que já comprou com a gente vai lembrar da gente. Às vezes ela vai, mas são 1.000. Sim. A probabilidade de 1.000 lembrarem quando for encomendar um bolo é muito menor do que ela mandar no grupo ali da família e falar, gente, tô precisando encomendar um bolo. Sim. Ai, aquele que você encomendou, ai, não tô lembrando, troquei de telefone. Aí já não sabe mais o número, aí vão mandar outro número. Você que precisa aí ser lembrada. Aí você sabe quando é o aniversário dela, porque você sabe quando ela comprou o bolo com você. Oi, tudo bom? Semana que vem tem aniversário, bolo? E assim, o cliente aquela coisa, vai bater na porta da pessoa. O cliente tem interesse de comprar, mas a gente também tem interesse maior de vender. Exato. Então, Claro. esse esforço... Não só de vender. E tem a minha paz de espírito das pessoas que me mandam mensagem. Lindo, gente. Principalmente amigos e família. Que mandam assim... Então, dá pra fazer um bolinho pra amanhã? Aí eu sempre falo, eu sou confeiteira, eu não sou mágica, Brasil. E querendo ou não, você vai conhecendo o gosto da pessoa, você vai conseguindo atendê-la cada vez melhor, porque você sabe De uma quais forma são mais personalizada, né? Que é as as particularidades da pessoa, né? E aí você vai conseguindo prestar serviços cada vez melhores. Isso é muito legal. Otimizado, personalizado, porque antes era o vendedor mesmo ali, né? Não tinha tanta ferramenta gerando relacionamento, e esse formato funciona. Porque a venda, ela vem através de relacionamento, né? A gente não vende da noite por dia. São vários contatos ali com o cliente. E o CRM, ele é uma ferramenta de gestão de clientes, sim, mas principalmente para você se relacionar, para você saber em que momento você vai falar com ele, o que você vai falar, o que ele pode estar precisando, que você pode oferecer, até características pessoais. Eu já vi empresas, assim, que o sistema de CRM é tão robusto que os vendedores, eles alimentam assim, esse cliente tem 2 filhos, torce pro Flamengo, gosta de comer churrasco. Eu anoto a cor do cabelo, porque quando pinta eu falo, que bonito seu cabelo, vocês mexem. Cerveja. Aí quando o vendedor entra outro vendedor pra ligar pra aquele cliente, ou pra mandar... Ei, o Flamengo perdeu no domingo, né? E sua filha tá bem? Já casou? Acabou, entendeu? Você já tem ali um gatilho pessoal pra poder conversar. Porque não é só você chegar e oferecer toma, né? As pessoas são seres humanos, né? A gente tá lidando com máquinas. Então, o CRM, ele vem como meio de relacionamento, além de só da gestão. E eu gosto sempre de voltar na máxima de que eu não preciso ser uma empresa muito grande para fazer isso. É um processo que você já vai estabelecendo. Então, na venda não é diferente. Eu tenho um processo comercial do meu negócio. Eu tenho estratégias para atrair clientes que vão desde os canais que eu vou utilizar, as parcerias que eu vou fazer, os ambientes que eu vou aparecer, os encontros de network que eu vou fazer. Mas aí eu venho para uma segunda parte do processo, que é a ativação do cliente, que aí entra também a importância do atendimento, que é o que nós trabalhamos na Tia Atende
atende hoje também. Então não adianta a Flávia fazer um super investimento lá da divulgação, de chocolate, não sei o que, gastei com tráfego pago, Tem aquele monte de investi com gente. influência, não sei o que. E quando eu vou lá comprar, eu sou mal atendido pela pessoa que tá lá. Há uma quebra do processo. E isso fica muito marcado, assim. Tem pesquisas que Não, gente, aqui no território capixaba, isso, a gente fala também sobre isso, sobre a experiência do cliente, né? Primeiro, né? Acho que as empresas agora começaram a entender que a primeira coisa, você precisa vender um produto de qualidade. Porque senão você não básico, você não vai você não vai conseguir ficar muito tempo se você não vende qualidade. E o segundo ponto, que é também extremamente importante, que é a questão do atendimento, você não está fazendo um favor para aquela pessoa. Não é um favor. É assim, o atendimento é básico, é mínimo, não é algo extraordinário. Porque a gente tem tanto dessa cultura, a gente tem que mudar esse mindset aqui, de que, ai, nossa, tem um ótimo atendimento naquele lugar, assim, como se fosse algo extraordinário. E isso tem que ser o mínimo. E tem até uma pesquisa, ó. Tá aqui no Instagram do Makers, aquela propaganda. 47% das pessoas no Brasil dizem que pararam de comprar de uma empresa após uma única experiência negativa. Então ela chegou em você não atendeu ela bem, metade delas não volta nunca mais. E não é difícil de encontrar, porque assim, a gente lembra com muita facilidade de experiências ruins. Só pensar agora aí, você vai lembrar de pelo menos 3 experiências ruins. Talvez a boa vai demorar um pouquinho mais pra chegar, porque o ruim fica muito marcado, né? A forma como você se sente ali no momento. Então, tudo isso tem que estar no olhar das empresárias, dos empresários, enfim. E nós da Te Atende viemos com essa proposta também de desenvolver o profissional a partir do comportamento. Então, eu não tenho dúvidas do poder de ensinar as técnicas, inclusive a gente passa por essa página do nosso programa também, mas nós iniciamos desenvolvendo algumas competências comportamentais, porque para eu atender bem, eu preciso saber ouvir o meu cliente, eu tenho que ter um atendimento acolhedor, eu tenho que ter uma habilidade de ser empático, eu tenho que saber ser versátil, enfim. Então, nós trabalhamos com isso porque nós acreditamos que a resposta do bom atendimento não é eu ter também uma fórmula assim, vou chegar aqui, vou te atender engessado, mas é eu saber acolher aquele cliente. Quantas vezes que às vezes as pessoas perdem uma venda por uma falta de um olho no olho, sorriso, uma conexão, ou estou aqui atendendo você e eu estou aqui conversando com minha colega falando mal de um outro cliente que acabou de sair. Não só isso, o que eu vejo muito, que principalmente depois da pandemia, né, a gente sentiu essa falta, né, do tato, mas o que eu percebo é de não estar a atenção naquele momento. De você estar pensando em qualquer outra coisa, ou principalmente estar no celular. Estado de presença. Exatamente. É o mindfulness, né? Que eles falam muito hoje. Você tá aqui agora, realmente se conectando com essas pessoas. E é muito interessante, assim, se você tem um produto que ele não é exclusivo, por exemplo, com o iPhone, que só a empresa do iPhone produz, tipo, que tem outros fornecedores, o que vai te diferenciar é o atendimento, né? É uma obrigação você ter algum diferencial no seu atendimento. Não é só atender bem mais, a não ser que seu produto seja exclusivo. Por exemplo, telefonia, companhia de telefonia. Toda vez que eu preciso, eu tenho uma frustração, mas não tenho outra alternativa, então eu vou continuar ali. Agora, se eu tivesse uma outra opção, sem dúvida, eu procuraria. Então, se você tem um produto, se você presta serviço que ele não é único e exclusivo, ter um atendimento diferenciado, não é somente bom, é realmente quase que obrigatório, né, Ana? Então, tem que buscar isso, tem que buscar se diferenciar nesse sentido. Qual é a principal dica lá do que você ensina de um bom atendimento? Sem sombra de dúvidas, o acolhimento. Todo cliente pode se sentir... Tem uma frase que a gente usa muito essa, né? Todo cliente pode se sentir especial se você fizer ele se sentir especial. E como eu faço isso? É o olho no olho, é o sorriso, é o ouvir para compreender e não ouvir para responder. Nessa superficialidade, vai um pouco de encontro com isso que você está dizendo também, de estar disposto a ajudar o outro, sabe? Quantas vezes que os atendimentos marcantes são aqueles que a pessoa realmente se preocupa em resolver aquele seu problema de alguma forma. Às vezes eu chego até você e o que você tem nem é a solução, mas o cuidado que você tem em me ajudar a encontrar uma solução para aquilo, é claro que não dá para fazer isso o tempo todo, mas de alguma forma dá para adaptar isso para dentro do nosso
para dentro do nosso negócio, sabe? Com pequenos, com micromovimentos, assim. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa para o atendimento, pelo menos o que eu me sinto muito bem atendida é quando a pessoa tem um acolhimento, assim. De não menosprezar aquilo que você, aquela dor que você tá trazendo. Te sabe? passa que ela não está te fazendo um favor. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que você tá ali comprando e você tá recebendo né? A pessoa tá te fazendo um favor de te receber. Não, né? Você ali, enquanto atendimento, enquanto pessoa que está ali à frente, você tá sendo a cara do negócio ali naquele momento. Você está servindo. Ainda que seja um produto. É o ato de servir. E o ato de servir, ele é lindo, né? Eu lembrei da minha Mamed. Vou dar um beijo pra mim. A minha fala aqui no episódio também. Que se eu tenho uma coisa que a gente pode aprender com a natureza, é servir, né? O sol, ele não é pra iluminar o sol, é pra iluminar as pessoas, assim. A árvore, ela não dá frutos para a árvore, é pro resto das pessoas. Então, a gente vive pra servir. Então, tipo, a natureza ensina isso pra gente e é o que a gente precisa lidar. Aprender também pra trazer pra dentro dos nossos negócios, né? E aí a gente trouxe alguns conceitos aqui que eu acho que é legal, assim, esclarecer, porque a gente deixou claro que você não precisa pensar em cultura, em processos, em CRM, só quando seu negócio é grande. Mas, às vezes, isso esbarra ali nas crenças ou na correria do operacional, do dia a dia, né, da rotina. E fica, mas eu não sei nem por onde começar isso aqui, gente. Cultura é sobre treinamento. Tá, mas se você, para treinar, antes, a pessoa que tá ali à frente do negócio, ela tem que ter clareza, né? E aí não é muito complexo, né? Vamos tirar da complexidade, vamos trazer para uma folha de papel num caderno. Escreve ali na folha de papel. A cultura do seu negócio, basicamente, é a forma como você gosta que ele aconteça. A forma como você gosta que ele chegue até as pessoas. O que pode ali dentro daquele negócio e o que não pode acontecer ali. No momento do atendimento, o que você pode falar para o cliente e o que você não pode falar para o cliente. Porque não vai ser legal, não vai deixar a imagem que aquele negócio quer. Fazendo isso, já tem aí uma diretriz de cultura bem rapidinha num papel A4. A parte de processos também, muitas vezes parece que é complexo, mas é acompanhar a rotina, né? Igual vocês falaram, o processo ele é refinado na ponta. Mas dá pra mapear ali por alto. Exemplo, a gente no nosso processo aqui pra gravar o podcast. A gente tem bem simples, ó, papelzinho. A gente marca o quê? A data, o horário, escolhe o tema, escolhe as nossas convidadas, entra em contato com elas, ó. Tudo isso é uma caixinha. Entra em contato com elas, recebe o aceite, avisa pra a gravadora do podcast, a agenda, vem pra cá no dia, faz um alinhamento antes e estamos aqui gravando. Depois o pessoal vai editar e vai postar em data tal. Temos aí um processo. Sem dúvida. Imagina esse processo. Isso é mapear um processo. Isso é mapear. É isso. Imagina esse o produto processo. chega, eu compro, eu coloco a etiqueta, eu boto não sei aonde, depois acontece não sei o quê. Tá, aí você mapeou. Aí no dia a dia, pode ser que a vendedora foi pegar lá e o jeito que tá separado o estoque não tá funcionando. O processo, ele é o mapa, ele não é o território, né? Boa. Ele é o desenho. Gostei, é o Rosa. O processo é o mapinha, não significa, é como um plano, né? O plano não significa que ele vai ser executado exatamente como tá desenhado, mas é justamente aí que você consegue identificar os gaps e os pontos de melhoria. Poxa, na prática não tá funcionando como a gente idealizou, como nós imaginávamos que era. Então, o que tá acontecendo? O que pode ser melhorado? Aí vamos fazer aquele joguinho dos 5 porquês? Vamos sentar o time e fazer um brainstorming para poder entender o que tá acontecendo aqui nesse problema, fazer também o time gostar de resolver problemas, né? Que a gente precisa de problemas, né? Se a gente não tem problema, não tem porquê a gente tá aqui. Eu tô aqui, ela trabalha com Te Atende, né? Você também traz esse serviço aí, por exemplo, da Amolate, não é? Que legal. Imagina, na Páscoa, se eu não tivesse um problema de ter que dar ovos pra minha família, porque eu amo chocolate. De querer comer chocolate loucamente. Entendeu? Então, sem dúvida, é o mapa, não é o território. Precisa ter. Mas pra gente melhorar continuamente, a gente precisa ter esse desenho. Porque não é só ter o processo desenhado. Imagina o mesmo processo, daqui a 5 anos, você está fazendo a mesma coisa. E esquece, vai ter outra pessoa no mercado que vai estar na frente, entendeu? E tá diretamente conectado ali com a parte do atendimento, Sem né? Que é a pessoa dúvida. que vai escutar as dores,
que vai entender o que tá funcionando, o que não tá. E tem processo para atendimento também, né? Tem. Meninas, eu fiquei chocada, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tô chocada. Eu amo tecnologia, eu tô muito buscando muito, né, informações sobre inteligência artificial. E eu fui atendida por um robô, uma robozinha, uma menininha, que eu fiquei, assim, apaixonada. Uma menina que não existe, com a voz que não existe, com a música que não existia. E ela interage comigo, pergunta como eu estou, né? Já comprei o produto que eu queria comprar. Porque, assim, é um atendimento que eles falam humanizado, né? Tá automático, mas tá cada vez mais humanizado. E a inteligência artificial, em menos de 1, 2 anos, eu digo até que daqui a 6 meses, vocês vão ver um atendimento por um ser humaninho ali que parece de verdade, mas é uma inteligência artificial. Então, assim, o atendimento não é só para quem tá vendendo, não é só para quem tá ali no balcão, é em todos os níveis da empresa. Porque por mais que seja fantástico, eu adoro, né, interagir com essas ferramentas que são o mais próximas do humano possível, elas não são como o ser humano a nível de empatia, a nível de criatividade. Então, o profissional de qualquer setor, de qualquer área, de qualquer serviço, precisa se diferenciar no atendimento, porque é ali que gera relacionamento, que tem a emoção, que se torna até amigos, né? Quantos aí amigos vendedores, eu também sou amiga hoje de clientes que compraram o meu serviço. Tenho amizade de pessoas que eu comprei o produto porque realmente a gente teve essa troca. Então, assim, já não é o algo a mais, é o necessário. Ter um atendimento diferenciado, mais próximo, mais acolhedor possível, porque as ferramentas tecnológicas estão vindo aí. A inteligência artificial, ela está vindo aí e vem com uma proposta de auxiliar, mas se a gente não se diferencia, a gente é substituído. É triste falar isso? Depende, mas é a realidade. É a realidade. Eu tava olhando hoje um clipe, pra vocês terem noção, assim, do quão próximo isso está. Um grupo de 5 meninas... são meninas, seres humanos normais, com vozes assim humanas, com mais de 1 milhão de seguidores, sei lá, de visualizações dos vídeos. E quando eu fui ver, era uma banda que não existia, chamada Eternity, né? Uma banda que não existia, com vozes que foram criadas por inteligência artificial. Elas são, você olha, é o ser humano, mas elas não existem, foi criado por inteligência artificial. O clipe é inteligência artificial e é uma proposta de banda eterna, porque elas nunca vão morrer ou envelhecer. E se vocês assistirem, vocês vão ficar assim, gente, são pessoas, não tem como, né? Para vocês verem como isso tá próximo. Então, assim, já não é, eu não tenho tempo para cuidar do meu atendimento. Não, você precisa cuidar do seu atendimento, porque as ferramentas estão aí. E quem souber manipular as ferramentas e ter as ferramentas, elas vão sair na frente. Mas se você tem um time de pessoas reais, preparadas, que realmente se conectam com o seu cliente, acabou. Não tem como. A máquina, ela não substitui o homem a nível de criatividade. Precisa do ser humano ali por trás. Já tô inspiradíssima. A gente já tá chegando na nossa reta final. E aí, com essa ideia, essa sacada, a gente sempre pergunta aqui qual é a sacada de ouro de cada uma. Que você deixa pro episódio, pra quem tá nos assistindo, assim, o nosso resumão, assim. Esse é o momento de vocês. Perfeito. Eu vou compartilhar, então, algo que eu trouxe pra minha vida, assim, depois que eu comecei a empreender, que aprendi também com um grande amigo meu. Qualquer estrutura de negócio, a gente precisa estar muito ligada em três pilares, assim: pessoas, processos e ferramentas. E é muito importante saber identificar exatamente o papel de cada uma. Então, não adianta eu ter as melhores ferramentas se eu não tiver os meus processos estabelecidos. E as pessoas, elas vão fazer parte do nosso negócio, porque para crescer, você vai ter que... necessariamente eu vou ter que ter essa habilidade de delegar, de confiar no outro, e fica muito mais fácil delegar algo para alguém quando eu tenho um processo estabelecido, porque se há uma determinação de como eu quero que seja feito o atendimento dentro da minha empresa, como que as coisas funcionam dentro da minha empresa, eu também tenho um parâmetro para cobrar. Como aquilo vai acontecer. Que não dá também para falar, nossa, o atendimento aqui da minha empresa não está funcionando, mas eu também nunca preparei, nunca mostrei como eu gostaria que tivesse feito. Então, eu iniciaria sempre pelos processos, mas partindo disso, sabe? Da importância de cuidar de pessoas, processos e ferramentas para tocar a estrutura de qualquer negócio, assim. Então, comece como você pode, seja com uma folhinha de papel, seja com uma planilha de Excel, um CRM gratuito, um Trello. Ferramentas não faltam, assim. Mas desenhe seu processo, se coloque no lugar do seu cliente
E tente entender essa jornada que o cliente faz quando ele tem contato com o seu negócio. Como que tá, como eu estou para o mercado, como eu estou para os meus clientes, nos canais que eu utilizo hoje, qual que é a experiência que eu estou proporcionando. As pessoas vão sair daqui impactadas, vão falar bem de mim, vão se lembrar com carinho de mim, e como que eu posso fazer também para melhorar essa memória, né? Igual a Ju falou, eu sou dessas que gravo tudo, perfeito. Então você vai criando essa referência, essa relação com o seu cliente, assim. Então acho que vai por isso. Ju, sua sacada de ouro. Gente, de ouro e do momento E também. do porque momento. eu mudo, tá? Mas eu mudo o tempo inteiro. Mas eu acho que tudo, no final das contas, são feito por pessoas e para pessoas. A gente não pode esquecer disso, que tem pessoas na ponta e está sendo executado por pessoas, e no meio pode ter ferramentas, tecnologia ali envolvida. Essa é a primeira coisa. E a outra é, pessoas erram, né? E a gente precisa experimentar. E na experimentação tem erro. Então, assim, permita o seu time errar buscando trazer novas soluções, buscando trazer novas ferramentas. Até mesmo a gente, enquanto empreendedor, a gente fica frustrado, né? Quando a gente não entrega tudo ali para quem é perfeccionista perfeito. Mas, assim, o importante é errar. Mas errar muito e errar rápido, para a gente corrigir sempre. É assim que a gente evolui. Botar o PDCA para rodar. Arrasou. É isso aí. É isso aí. E onde que a gente encontra vocês? Ah, legal. Eu tô no @AnaPaulaSerrano e também no @TeAtende. E nós duas no @CDL Vitória. @CDL Vitória. @Ju com 2us.ap. E também o Varejo Inteligente BH. Vale a pena vocês conferirem para conhecer mais o projeto. E a gente está esperando vocês com as inscrições para serem acelerados. É isso aí, participem, né, do Varejo Inteligente Conecta Brasil. E aonde te encontro, Ju? Vocês podem encontrar no @JulianaSilveira, _, e no @makersco.etc. É porque tem uma verificada, gente. Vocês já estão sabendo. Quem tá escutando direitinho já sabem. disso. Aí eu tive que me posicionar no ranking do negócio. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no Amolete Confeitaria. O mais importante, papo.d.quinta, por favor. E aí eu já mando aqui pra vocês que hoje teve aula, tá? Muita dica de ouro teve aqui nesse episódio. Então, por favor, curtem, compartilhem, comentem, a gente lê tudo, a gente vê tudo que vocês estão mandando pra gente. E Isso aí. Papo de quinta, todos os dias, faça a diferença.